O sinal do Filho do Homem aparecerá no céu quando Jesus voltar à terra. Existem sinais que devemos observar na Bíblia. A Bíblia é um livro de história, mas é diferente de qualquer outro livro de história disponível em qualquer biblioteca pública. A história da Bíblia começa com a criação da terra e termina com o fim do mundo. Jesus nos disse para vigiar e orar. O que devemos vigiar? Não podemos simplesmente ficar parados e observar as nuvens, esperando por sua aparição, pois não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que devemos ficar de olho no que está acontecendo no mundo e ver quais sinais ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Sinais são importantes, então vamos olhar para Mateus, capítulo 24, onde os discípulos lhe perguntaram quais seriam os sinais de seu retorno. O que devemos fazer se não sabemos quando isso vai acontecer? Em resposta a essa pergunta, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Podemos agradecer a Deus por ele ter respondido de maneira tão direta. Mateus capítulo 24, versículo 3 a 5. Enquanto Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram a ele em particular e disseram: "Diga-nos quando acontecerá a destruição do templo e qual será o sinal da sua vinda e do fim da era." Jesus respondeu: "Tenham cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, usando-o indevidamente e apropriando-se da força do nome que me pertence, dizendo: Eu sou o Cristo, o Messias, o ungido, e eles enganarão muitos." No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente, mas aqui ele lista os sinais que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus em segredo, enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Este diálogo ocorre em Mateus capítulo 24, versículo 3 a 36. Nesse trecho, ele deu 4 sinais distintos de sua vinda. O primeiro sinal são desastres no mundo, como guerras, fomes e terremotos. O segundo sinal de sua vinda é a igreja, não o mundo. Isso nos leva ao terceiro sinal dos últimos tempos, a angústia de Jerusalém. Em seguida, Jesus diz que o quarto sinal de sua vinda acontecerá imediatamente depois disso, para que saibamos quando ele está chegando e estejamos preparados. Não haverá risco de falsos profetas ou messias quando esse sinal acontecer. Não haverá engano, e será muito rápido. O que acontecerá é que toda a luz natural será apagada. O sol ficará escuro e as estrelas cairão do céu. Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31. Imediatamente após a tribulação desses dias, o sol será escurecido, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E naquele tempo, aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Há muitas previsões disso na Bíblia. Isaías prevê que os céus serão enrolados como um tapete. Isaías capítulo 34, versículo 4. Todas as hostes do céu se dissolverão, e os céus se enrolarão como um pergaminho, e todo o seu exército desvanecerá, como desvanece a folha da vide, e como desvanece o que cai da figueira. A luz natural desaparecerá, deixando apenas a luz artificial iluminando a terra. O que está acontecendo? Isso é o que acontecerá. Os cristãos exclamarão: o sol, as estrelas e a lua deixarão de brilhar. Antes disso acontecer, Deus apagará as luzes do céu para se preparar para o brilho da luz que marcará sua volta. Então, ele voltará nas nuvens para o planeta Terra, e nos encontraremos com ele. Não nos encontraremos em um estádio terrestre, pois não há um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nos encontraremos no ar, e isso será suficiente. Não é uma perspectiva fantástica? Quando você vir todas essas coisas, saberá que ele está às portas, prestes a entrar. Ele diz que o Filho do Homem virá após aquele tempo de tribulação. Aqui, a angústia se conecta com Mateus capítulo 24, versículo 21, e aponta para um período específico de grande tribulação. A expressão adverbial, imediatamente depois, enfatiza que os sinais celestiais e a vinda de Jesus ocorrerão após o período de grande angústia descrito anteriormente. Marcos capítulo 24, versículo 15 a 28. Distúrbios celestiais marcarão o fim da era, com céus escurecidos, estrelas cadentes, a perturbação das forças deste mundo e, finalmente, a vinda de Jesus. Em sua vinda, ele reunirá os escolhidos dos confins dos céus.
Esses eventos provavelmente se referem à sua vinda no final do período de tribulação e corresponderia ao momento do julgamento das nações. Várias passagens proféticas descrevem as perturbações cósmicas que cercarão o glorioso retorno de Jesus. Joel capítulo 2 versículo 10 diz: A terra treme diante deles, o céu se abala, o sol e a lua escurecem, e as estrelas perdem o seu brilho. Apocalipse capítulo 6 versículo 12 a 14 afirma: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol ficou negro como saco de crina. A lua inteira tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. O sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. É difícil dizer exatamente o que esse sinal é, mas parece preceder seu retorno, como descrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Talvez este sinal esteja de alguma forma relacionado com as incríveis perturbações cósmicas que antecederão o grande. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Além dos sinais nos céus, há outros sinais do retorno do Senhor. Além desses sinais celestiais e cósmicos que precederão a volta de Jesus, a Bíblia também nos fala sobre outros sinais e eventos que indicam a sua chegada. É importante estar atento a esses sinais para nos prepararmos espiritualmente. Sinais morais e sociais. A Bíblia nos alerta sobre um aumento da maldade e da injustiça nos últimos dias. Jesus disse que a iniquidade se multiplicará, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 12. Portanto, um sinal do retorno de Jesus é a crescente decadência moral e espiritual. A pregação do Evangelho. Antes da sua volta, Jesus disse que o Evangelho seria pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Mateus capítulo 24, versículo 14. Portanto, um sinal positivo é a disseminação do Evangelho em escala global. A restauração de Israel. A Bíblia também fala sobre a restauração de Israel como nação nos últimos dias. Isso pode ser visto como um sinal importante do retorno de Jesus, pois muitos profetas do Antigo Testamento falaram sobre o retorno de Israel à sua terra. Jeremias capítulo 30, versículo 3. Conflitos e agitações. Jesus mencionou que haveria rumores de guerras e nação contra nação. Mateus capítulo 24, versículos 6 a 7. Portanto, a presença de conflitos e agitações no mundo pode ser considerada um sinal. A apostasia. A Bíblia também fala sobre um aumento da apostasia nos últimos dias, onde algumas pessoas se afastarão da fé. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Portanto, a vigilância espiritual é crucial. É importante notar que os sinais mencionados na Bíblia não são dados para que tentemos prever a data exata da volta de Jesus, pois Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe. Mateus, capítulo 24, versículo 36. Em vez disso, esses sinais são dados para nos lembrar de estarmos sempre preparados espiritualmente e vivermos de acordo com os ensinamentos de Cristo. À medida que observamos esses sinais, devemos manter uma fé sólida, viver uma vida de amor e retidão, e continuar compartilhando o Evangelho com o mundo, na esperança de que quando Jesus voltar, Ele nos encontre fiéis em nossa jornada de fé.